Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vindo aqui no canal Só Psicanálise para fazer para vocês uma sessão referente a uma playlist que eu já havia fechado aqui no canal. Já havia concluído ela, que é uma playlist onde eu trago a subjetividade na contemporaneidade, os modos de subjetivações na contemporaneidade com base em Lebrun. Só que após finalizar a playlist, eu comprei um livro e comecei a estudá-lo, que é este livro aqui, que é do Lebrun, né? Onde ele traz os problemas cruciais para a psicanálise hoje. Então estou reabrindo a playlist para continuar falando desse psicanalista. E se você quiser acompanhar a playlist desde o começo, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, acessa aí o link que daí então você vai poder, assistir os vídeos acompanhando uma ordem lógica de compreensão. Como nessa playlist eu já contextualizei quanto a quem é o Lebrun, aqui eu vou dar continuidade trazendo uma questão muito essencial que ele traz aqui nesse livro. Ele traz uma questão relacionada ao papel contemporâneo da psicanálise. E aí ele vai destacar a sua relevância para além do tratamento clínico. Ele vai explorar, de fato, a ideia de que a psicanálise, ao invés de se limitar a uma prática terapêutica, ela vai desempenhar também um papel muito fundamental, um papel muito importante na compreensão da formação do sujeito dentro de um contexto social, dentro de um contexto que até então é contemporâneo no que diz respeito a este social. Então ele vai dizer que a psicanálise ela funciona como uma antropogênese. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, nesse sentido, a psicanálise ela não se restringe apenas ao indivíduo e à sua subjetividade. Ela vai abordar o entrelaçamento entre o singular, o sujeito, e o social, o contexto. E aí ela vai atuar nesse sentido, investigando como a história do sujeito ela é moldada por essa interseção. Então, ao enfatizar essa dimensão mais ampla, Lebrun ele parece sugerir que a psicanálise ela precisa constantemente se atualizar, A psicanálise precisa constantemente ser repensada, ou seja, repensar seus métodos para que de fato ela venha estar à altura dos desafios contemporâneos, onde o social ele exerce uma influência cada vez mais e cada vez mais, que há de ser muito poderosa sobre a constituição da identidade, sobre a constituição dos papéis subjetivos. Então, essa perspectiva, ela de fato amplia a tarefa da psicanálise, de fato colocando-a como uma disciplina que não vai se dedicar apenas ao tratamento no que diz respeito ao sofrimento psíquico, mas também a compreensão de como os processos sociais, como os processos culturais moldam de fato e constituem de fato o sujeito. Então, essa ideia de antropogênese, que há de ser fortemente elucidada por Lebrun, onde ele aplica de fato esse termo à psicanálise,
envolve a formação do ser humano, tá? Tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista social. Então, quando ele afirma que a psicanálise é uma antropogênese, o que é que ele está sugerindo, gente, diante disso? Ele está sugerindo que a psicanálise ela tem um papel muito ativo na compreensão de como o sujeito, né, o sujeito humano vai de fato se constituir. Não apenas no âmbito individual, mas também no âmbito psicológico e também no âmbito social e coletivo. Então, ela seria, nesse sentido, um campo que vai abranger o desenvolvimento humano como um todo, nas suas mais diversas dimensões. Tá? Então, a palavra antropogênese, ela vem do grego antropos, tá? Que quer dizer homem, que quer dizer ser humano. E Gênesis, né, quer dizer origem, quer dizer criação. Em um sentido mais amplo, refere-se de fato àquilo que há de ser o processo de formação e desenvolvimento do que há de ser a espécie humana, tanto biologicamente, quanto em termos de consciência, quanto em termos de subjetividade. Mas Lebrun, ele propõe uma leitura psicanalítica do termo, conectando de fato o termo ao desenvolvimento subjetivo. Então, a psicanálise para Lebrun, ela vai além de tratar os sintomas psíquicos do indivíduo, tá? Ela se interessa de fato em entender como que o sujeito ele se constitui em relação ao seu ambiente cultural, em relação ao seu ambiente histórico, em relação ao seu ambiente social. Então, o sujeito ele não vai se formar de modo isolado, mas em interação com os outros, em interação com as normas, em interação com os valores, em interação com os significados que a sociedade de fato oferece. Então, desse modo, a antropogênese psicanalítica estuda a relação entre o singular e o social. O sujeito, ele é único, né? Singular, né? Mas a sua constituição, ela está de fato imersa em um contexto social. Então, a psicanálise investiga como que os elementos sociais, como por exemplo as normas, a cultura, né? Os papéis de gênero, né? A linguagem, como que realmente influenciam a formação da subjetividade. Ela vai estudar também o sujeito e o desejo. Na psicanálise, né, o desejo do sujeito, ele é moldado. Ele é moldado tanto por suas experiências individuais, quanto pelo desejo, quanto pelas expectativas do outro, da família, da sociedade, né, do grande outro, né? Então, a antropogênese se aplica nesse sentido, né, no quesito estudar como que esse desejo ele é articulado em função das relações intersubjetivas, em função das relações sociais, tá? A psicanálise ela se debruça também sobre a função da lei e da cultura, tá? Para Lacan, que também é levado em consideração por Lebrun, é um sujeito que é muito atravessado pela lei simbólica, né? Que impõe limites, que impõe regras,
né, no que diz respeito ao seu comportamento, no que diz respeito ao seu desejo. Então, a psicanálise, ao estudar este impacto, né, da cultura, da lei simbólica, está olhando para a antropogênese do sujeito, ou seja, como que ele vai se formar a partir dessas estruturas, tá? Então, se pensarmos na teoria psicanalítica, por exemplo, do complexo de Édipo, ela pode ser entendida como uma chave de leitura, né, para essa antropogênese. O sujeito humano, ele se constitui a partir do triângulo edípico, pai, mãe e filho, falando aí de uma psicanálise bem clássica, né? Onde aí esse sujeito aprende a lidar com o desejo, aprende a lidar com a falta, aprende a lidar com a lei do pai, que simbolicamente representa as normas sociais e a entrada na cultura, né? Então, esse processo é de fato a base para a formação do sujeito na sua singularidade, na sua relação com o coletivo, ou seja, né, a antropogênese psicanalítica, ela de fato promove essa articulação para que haja um entendimento abrangente, né, no que diz respeito à formação do sujeito, né? Então, a maneira como a psicanálise aborda o sujeito contemporâneo, né, que segundo Lebrun está cada vez mais influenciado por uma sociedade que é muito marcada pelo consumo, pelo narcisismo, pela liquidez das relações, né? Então, a psicanálise vai debruçar-se e vai estudar bastante isso aí, né? Vai chamar de fato o sujeito para uma reflexão no que diz respeito a esses fenômenos sociais, né, que estão transformando a constituição subjetiva dos indivíduos, né, o que também é um processo de antropogênese, essa chamada que ele faz, né, para estudar de fato essa nova constituição subjetiva, tá? Então, a antropogênese na psicanálise, ela não é sobre uma questão de formação biológica do ser humano, né? Ela é sobre como os indivíduos, eles se tornam de fato sujeitos, né? Por meio de suas interações com o outro, com o grande outro, com o social. Então, a especificidade da psicanálise para Lebrun é justamente essa capacidade de compreender de fato como o sujeito se forma. Como que ele se forma? Nesse cruzamento aí entre o singular, o que é próprio do indivíduo, né, e o coletivo, né, as normas, a linguagem, a cultura. Então, a tarefa da psicanálise contemporânea seria acompanhar essas mudanças, né, e oferecer assim ferramentas para entender como que o humano continua a se constituir nas condições atuais da sociedade, tá bom? Então é isso, gente. Eis aí a retomada dessa playlist com essa premissa trazida por Lebrun logo no iniciozinho aqui desse livro, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, né? Trabalho a partir de uma abordagem analítica, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online. Se você estiver em busca desse processo, né, de acompanhamento psicológico a partir de uma abordagem analítica, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. O meu WhatsApp vai estar aqui na plataforma do YouTube, no comentário em destaque, logo abaixo do vídeo, tá bom? Você pode entrar em contato comigo e eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo. Para além disso, gente, você encontra aí no comentário em destaque meus demais projetos aqui no YouTube.
Tenho mais 2 canais, o Mente Aberta, onde eu falo de psicologia no geral e áreas afins, né? E você encontra também um canal Transpsi, onde eu falo de transexualidade, onde eu falo da clínica de afirmação de gênero, né? Onde de fato eu trago, né, elucidações importantes com relação à temática, tá bom? O link tá tudo aí no comentário em destaque, tá? É isso, muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.